A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E através desse vídeo que eu vou estar fazendo, vou deixar uma oração da noite, né? E uma palavra do Senhor, que é dos Salmos, Salmos 27. Uma palavra poderosa que vai acalmar você, que vai te confortar, que vai te dar ânimo. Se você está precisando de ânimo, se você está precisando de alegria, de felicidade. Se você está sem força para nada, se você está angustiado ou está perturbado, se você precisa tomar direção, se você precisa tomar uma decisão da sua vida, sabe que a palavra de Deus é o melhor caminho. O Senhor é o melhor caminho que a gente possa seguir, porque o caminho do Senhor é perfeito, né? Sabemos que o Senhor ele não dá caminho de que vai trazer dor. Não, o caminho do Senhor é bem perfeito e Ele faz tudo com ordem e decência. Ele que nos sustenta, Ele que nos livra e Ele faz tudo para nos fortalecer. Ele faz tudo para nos, não para nosso mal, mas Ele faz por nosso bem, né? Então Deus é o melhor caminho que a gente possa seguir, é a melhor direção. A direção da nossa vida é o Senhor, porque quando a gente toma uma decisão, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso que é bom a gente pedir para Deus se é da vontade de Deus ou não, porque a gente não pode tomar decisão sem a gente pedir para Deus, né? Então, se você quer tomar alguma decisão, se você tomou decisão e está arrependido da sua decisão, sabe que temos advogado que o Senhor que possa te perdoar. Se você se arrependeu verdadeiramente, se você está triste por tomar uma decisão que te machucou, que te prejudicou, sabe que você não desiste, né? Sabe que a gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com a nossa queda. E através da palavra do Senhor, ela vai nos guiar, né? E ela vai nos encorajar. Através dessa palavra, ela vai te dar força para você erguer de novo, para você levantar de novo e para você ter ânimo, né? Para tomar alguma escolha da sua vida. Então, eu vou deixar uma palavra do Senhor aqui para você, aqui no Salmo 27. Aqui, irmão, Salmo 27, que é para todos vocês, amém? Vou estar lendo aqui e eu peço perdão alguma demora, peço perdão aí que se for rápido aqui, se eu falar rápido aqui, peço perdão por irmãos aí, peço perdão, mas vou fazer de tudo para explicar para vocês entenderem certinho. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, irmão. Glória a Deus. Todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, glória a Deus, e aprender no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, glória a Deus, aleluia. Que palavra, irmão, que palavra, nossa, irmão, tô sentindo uma graça do Senhor aqui, irmão, muito forte.
No oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Glória a Deus. Então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com a ira. Tu és a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparasse, o Senhor me recolheria. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, respirando violência. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, ser forte, anima-te, espera no Senhor. Bom, essa palavra aqui é Davi, irmão, ele estava com fé. Ao mesmo tempo, irmão, ele estava passando por luta. Ao mesmo tempo, ele estava passando por perseguição. Ele estava passando por uma luta tremenda, uma batalha, irmão, que ele estava passando, na vida dele, irmão. Ele até falou assim, ó: ainda que o exército me cerque, o meu coração não tornará. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor, eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Irmão, essa palavra aqui, irmão, Davi estava confiando no Senhor, irmão. Davi não tinha dúvida não, irmão. Davi não tem dúvida não. Essa palavra que ela é confiança. Essa palavra que é de fé. Davi estava passando por uma luta e estava passando por uma perseguição, mas ele confiou no Senhor, ele pediu com fé, né? Mesmo que podia a guerra se levantar, mas ele não ia temer, né? E não ia temer. Então Davi, ele entregou na mão do Senhor, né? Ele pediu para o Senhor que pedisse para morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Ó, pra você ver, irmão, a confiança. Mesmo ele tava sendo perseguido, hein? Davi estava sendo perseguido por vários inimigos. Mas o que ele fez? Pediu para o Senhor, para morar na casa do Senhor. Porque Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso esconderijo, irmão. Ele que é a nossa força, Ele que é. Então, se você tá passando por uma perseguição, uma luta, se você tá passando por um problema e tá te sufocando, tá tirando sua força, tá tirando sua fé, tá tirando sua paz, mas essa é a palavra. Davi passou por uma... até Davi falou: pode o exército se levantar contra mim, mas Davi não temerá, porque a confiança não está no homem, a confiança está em Deus, irmão. Quando a nossa confiança estiver em Deus, irmão, pode vir o que for, pode vir o diabo, pode vir o inferno, pode se levantar o problema, pode se levantar a tempestade, mas não vai arrancar aquilo que está no nosso coração. O que é que está no nosso coração? A confiança no Senhor, a fé. A fé ninguém tira, irmão. Quando você tem fé no Senhor, irmão, ninguém tira. Mesmo que pode tudo tá acabado, mesmo que tá tudo derrotado, sua vida tá lá pra baixo, irmão, mas se tiver uma fé, irmão, uma esperança, irmão, que pode mudar, irmão, Deus, ninguém tira sua fé, irmão. Pessoas podem criticar, pessoas podem julgar, mas não pode tirar a fé que se eu e você tem, né? Ninguém pode tirar essa fé. Lá
eu lembro de Salmos 23 falar também, Salmo 23, né? Fala assim, ó. Salmo 23, só uma palavra sobre esse versículo, irmão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Cá quer dizer que Davi não teve medo. Davi não teve medo de nada, irmão. Dos inimigos que se levantou contra a vida dele. Davi não teve medo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, irmão. Bom, ele tá confiando, irmão, mesmo passando por luta, mesmo passando por turbulência, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por perseguição, mano. Vários inimigos se levantou contra o Davi, mas o Davi não ficou com medo, não, mano. Davi entregou na mão de Deus. Davi entregou na mão de Deus e ficou orando ao Senhor. Davi, ele fez os salmos, mano, lá na caverna. Lá na caverna ele ficou quebrantado, o Senhor ficou quebrantado. Se quebrantou, mano, no braço do Senhor. A melhor coisa que o Davi fez. Mas tem um porém também. Davi, ele foi na caverna não para ficar parado, não, mano. Tem pessoas que vão na caverna e ficam parados. É assim. Davi, ele foi pra caverna para escrever salmos. Davi foi pra caverna para orar, para buscar o Senhor. Agora, às vezes, mano, nós, eu falo também. Às vezes, mano, a gente esconde na caverna e fica na caverna paralisado. A gente deixa, mano, o medo paralisar. A gente deixa a luta paralisar. A gente deixa, mano, a tempestade. A gente deixa, mano, a dúvida entrar no coração. A gente não pode deixar vencer, mano. Ele tá vencendo, porque é só você que pode. É só você que tem que tomar posição, atitude. Deus já tem já. Deus, mano. Deus, ele prepara. Mas Deus espera a atitude minha e sua. Mas a gente não pode esconder na caverna e ficar parado. Temos que buscar o Senhor e não deixar abalar, não deixar tirar a fé, a fé nossa, né? Porque Davi, ele foi pra caverna não para ficar parado, não para ficar lá, para ficar deitado. Porque o Davi tinha batalha, tinha guerra, mano, para ele enfrentar. Só que a guerra, mano, as pessoas estavam indo com guerra de física, mas o Davi estava na guerra espiritual. As pessoas, mano, estavam se levantando contra o Davi, mas o Davi, ele usou, mano, as armaduras de Deus. Davi usou a fé, Davi usou a confiança, Davi usou o que? A coragem. Então, quando a gente estiver passando por uma perseguição, mano, quando a gente estiver passando por luta, quando alguém se levantar contra mim e sua vida, a gente vai usar a fé contra a vida da luta. A gente vai usar a coragem e vai usar a certeza. E buscar o Senhor também. Fechar a porta do quarto e orar ao Senhor. Né? Então, o que quer dizer? Davi, ele foi pra caverna, irmão, e só ele sabia o que ele tá passando. Ninguém sabia, ninguém entendia, irmão. Ninguém sabia o que Davi tá passando. Só Davi sabia o que tá passando. Às vezes é só você que tá passando, irmão. Às vezes é só eu e você que tá passando. Ninguém entende a nossa luta e a nossa batalha. Então é essa palavra, irmão. Até na palavra de hoje também, Jesus, ele fala que no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Então a gente vai ter aflição, mas a gente tem que ter confiança no Senhor, né? Confiança no Senhor e buscar o Senhor também. Entregar, porque Deus sabe de tudo, irmão. A palavra também fala assim também, Salmos 37. Salmos 37, no versículo 5. Ela fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor,
Confia nele e ele tudo fará. Essa palavra aqui é para entregar o caminho ao Senhor tudo. E ele fará, irmão. Ele vai fazer. Aqui, ó. Salmos 34, versículo 19. Muitas são aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essa é a promessa do Senhor, né? Uma promessa de libertação. Que Deus ele vai estar conosco, irmão. Aonde a gente tiver. O que a gente passar, irmão, Deus vai estar com nós. Ele vai pegar nossa mão, vai passar junto com nós no deserto. Né? Tem que entregar o caminho, irmão, ao Senhor. Entregar o caminho, porque às vezes o caminho que a gente tá é errado, irmão. Muitas vezes a gente toma uma decisão errada. A gente escolhe o caminho errado que vai machucar, vai prejudicar. A gente não quer entregar o caminho ao Senhor, porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer da vontade nossa, a gente quer fazer do jeito que nós quer. Só que não é isso, mano, não é isso. A gente tem que deixar a vontade de Deus, mano. O caminho ao Senhor. Por que muitos desistem? Por que muitos cometem suicídio? Por que pessoas tiram a própria vida? Porque, mano, ela escolheu o caminho que ela quis escolher. Ela não quis entregar o caminho ao Senhor. Às vezes a pessoa não entregou o caminho ao Senhor, irmão, tomou a decisão sozinha da vida dela. Quer tirar a própria vida. Né? Mas a gente, irmão, escolhe, irmão, o próprio caminho. Né? A gente escolhe o caminho que não é da vontade de Deus. Porque o caminho de Deus, irmão, não vai trazer morte, não vai trazer acidente, nada. Não vai para matar. Mas o caminho de Deus é perfeito. Pode até acontecer problema, pode até acontecer vergonha, humilhação, mas Deus vai proteger e guardar. Né? Então eu vou estar fazendo uma oração aqui, irmão. Se essa palavra ela é para você, oração da noite, né, de Salmos 27. Essa palavra aqui é poderosa. Essa palavra aqui é muito forte. Essa palavra aqui é para quem tá enfrentando situação. Às vezes está num labirinto, né? Não tem onde tomar decisão, não tem onde sair, tá no buraco sem fundo. O único caminho que vai te tirar é Deus, irmão, é Jesus. Só basta você entregar, né? Pode ter certeza que Davi ele teve uma confiança, irmão, tão forte, irmão. Que confiança que Davi teve, irmão. Nossa, forte demais. Olha o que Davi falou aqui, ó. Ainda que um exército me cerque. Olha, irmão. Que palavra, olha pra você ver. Olha a fé de Davi, irmão, que ele falou. Ainda que um exército, irmão. Sabe com um exército do tamanho de tanto de pessoas que é o exército, irmão? Imagina. Mas o Davi não tinha medo não, irmão. Davi não tinha medo não. Porque Davi sabe que tem um exército que nunca perde a batalha, que nunca perde a guerra. Que é Deus. A gente precisa mais que isso. A gente precisa mais que isso. Só Deus tá bom, mano. Deus tá bom? Tá bom não. Tá bem melhor. Bem melhor. Porque Deus, mano, ele dá proteção, dá cuidado, ele sustenta. Dá livramento de morte todos os dias. Ele dá saúde e sustenta. Ele que deixa a gente acordar, respirar. Não tá bom, tá bem melhor. Graças a Deus, né, irmão? Né? Então você pode falar isso também. Você pode declarar também essa palavra. Pode se levantar o problema, pode se levantar a dúvida, pode se levantar o que for. Mas a confiança vai estar no Senhor. A gente tem que ter essa fé, irmão. A gente tem que ter, a gente olha muito para os problemas, irmão. A gente olha muito para a esquerda, para a direita. A gente não olha para a fé.
Olhar pra fé, irmão, é algo que você não tá vendo, mas você sabe que vai acontecer, irmão. Isso é fé. Você pode estar cheio de dívida, mas eu creio que eu vou pagar. Ah, tô num buraco sem fundo. Eu creio que eu vou sair. Eu vou sair do buraco sem fundo. Eu não nasci no buraco. Eu não nasci no buraco. Mas a gente passa pelos problemas, a gente passa. Pode levantar luta, pode ter tempestade, mas Deus pode proteger e guardar. Vou estar fazendo uma oração aqui para Deus abençoar. Pai, que você possa abençoar, Pai, essa noite. Abençoa, Pai, todas as pessoas que possam ouvir, Pai, que você possa abençoar, alcançar todas as pessoas, Pai. Não é pra mim não, Pai, que eu tô fazendo isso, não é pra mim. É para o Senhor, Pai. É pra glorificar o nome do Senhor. Não deixe, Pai, o ego, o orgulho, a soberba, Pai, entrar no meu coração. Não deixe, Pai, o ego, a soberba, Pai, entrar no meu coração, Pai, nesse momento, Pai, no nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, que você possa alcançar as pessoas, Pai, nesse momento, no nome de Jesus. Alcança, Pai, as pessoas através desse vídeo, Pai. Se for da tua vontade, Pai. Amém, glória a Deus. Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas estão precisando, Pai, de ouvir uma palavra dessa, Pai. Quantas pessoas, Pai, estão precisando de ouvir, Pai, essa palavra. Que você possa abençoar, conforta, consola, Pai, dá força, Pai, dá ânimo, Pai. Que palavra poderosa, Pai, no Salmo 27. Que palavra, Pai, poderosa, Senhor. Salmo 27, Pai, é uma palavra muito bonita, Pai, muito poderosa. Temos que ter essa fé, Pai. Ajuda nós a ter essa fé, Pai, de Davi, Pai. Davi tinha uma fé tremenda, Pai. Uma confiança tão forte no Senhor, Pai. Queremos ter essa confiança também no Senhor. Queremos ter essa fé também, Pai, no Senhor, Pai. Uma fé tremenda, Pai. Uma fé, Pai, que a gente não pode ver, mas a gente pode ter certeza. Nesse momento, Pai, em nome de Deus, abençoa, protege, Pai, guarda, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma boa noite pra vocês aí. Eu sou novo aqui no canal que chama Pedro Henrique, né? Mas eu creio que é pra Deus que eu tô fazendo, não é pra mim não. Se você quiser se inscrever, se inscreva. Se você quiser curtir, se queria muito mesmo, é que você compartilhe com uma pessoa. Compartilhe com uma pessoa, irmão, que precisa de ouvir uma palavra, irmão. Eu sei que tem várias pessoas que precisam, irmão. E não tô fazendo pra mim não é pra mim não. Jamais tô fazendo pra Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado. Agradeço muito aí. E eu creio que Deus vai abençoar e confortar você que tá passando uma situação difícil e pior.